a respeito de oração. E com certeza nós não vamos esgotar o assunto dentro desse tema, porque esse tema ele é extremamente extenso. Mas eu acredito que um incentivo a respeito da oração eu acho muito válido, porque nós precisamos orar. O crente precisa orar. A oração faz parte da vida do crente. Se a oração não está fazendo parte da sua vida, tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa, né? Há quem diga que a oração move a mão de Deus. Outros dizem que a oração é o oxigênio cristão. Há muitas frases bonitas, né? Que vão nos levar à prática da oração. E eu gostaria de convidar os irmãos a nós estarmos lendo hoje como primeiro assunto Mateus capítulo 21. E vamos ler o contexto do texto que nós vamos falar. Então vamos ler o contexto para nós falarmos no texto. Os irmãos entenderem melhor, né? Mateus capítulo 21, versículo 18. Aleluia. Eu fiz menção de agradecer aos irmãos pela presença, porque infelizmente nós temos igrejas aí que não chega, a gente tem conhecimento, né? Que não chega a 20% da frequência das pessoas no culto de ensino. Tipo assim, se a igreja tem 100 membros, não chega a 20. Então nós temos aqui 39 membros. Agora eu vou sair do Pastor Paulo, nós baixamos o número 35. E nós estamos aqui hoje, não parece, 15 ou 16? Menos 14. Menos 14. Menos o que é isso? Menos. Ah, menos, é menos. Não, mas pessoas, né? A gente conta pessoas. Então, nós podemos dizer que nós temos aqui em torno de 50%. É um bom número? É. Pode melhorar? Com certeza, né? Porque a oração, ela precisa fazer parte da vida do crente. Quem encontrou Mateus 21, 18, dá um amém? Amém. Diz assim a palavra aí: a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Quero convidar-vos a nós repetirmos apenas o versículo 22. Vamos lá? E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Amém, os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um texto bastante conhecido. A última vez que eu fui convidado para mim poder ministrar em um ciclo de oração, e o tema era derrubando muralhas. E quando eu fui estudar a respeito
derrubar muralhas. Deus trouxe esse texto ao meu coração, uma vez que se tratava de um trabalho de círculo de oração, e o Senhor trouxe esse texto ao meu coração. Porque quando se fala de derrubar muralhas, a gente imagina muralhas externas, né? A gente imagina que as muralhas estão na nossa frente, ao nosso redor, mas... Deus trouxe esse texto ao meu coração, era o primeiro elo. Era uma campanha, um ciclo de oração, ou seja, pessoas que certamente iriam orar, e Deus colocou esse texto no meu coração. E foi essa semana inteira, e foi esse, não deu outro mesmo, é esse mesmo, acabou. Então, e ficou frisado exatamente o versículo 22, e tudo o que pedirdes na oração ou em oração, crendo, recebereis. Aí eu coloquei o tema da mensagem lá, derrubando as muralhas. Derrubando as muralhas. Mas que muralhas são essas? Muralhas internas. Porque antes de nós observarmos as muralhas externas, nós precisamos olhar primeiro para as muralhas internas. E quando eu leio esse texto de Mateus 21, no versículo 22, e diz: e tudo que pedis em oração ou na oração, crendo recebereis. Porque, irmãos, nunca houve uma geração, e os irmãos são meus contemporâneos, que tem poucos que são meus contemporâneos, mas tem outros que viveram em gerações posteriores que também participaram. E sabem que o que eu vou dizer procede. Nunca houve uma geração que orasse tão pouco quanto essa geração presente. Amém? Quem concorda? Ou quem discorda? Se alguém discorda para ser outro, discorda, eu vou deixar a oportunidade para você. Ampla defesa. Né? Nunca houve. Eu tenho 41 anos que eu sigo a Deus e eu nunca vi, eu tenho observado quanto que a prática da oração tem diminuído no seio da igreja. A nossa geração, ela sabe tudo sobre oração, já participou de simpósios, participou de estudo, participou de muita coisa, sabe tudo, sabe as fases da oração, né? Que é confissão, que é clamor, né? Sabe que tem que haver adoração, depois petição, intercessão, intimidade, né? Intimidade, né? Então a gente sabe tudo. Só tem um problema: a gente praticamente não ora, ora muito pouco. Foi feita uma pesquisa, eu estava ouvindo um pastor falando, algum tempo atrás, e nessa pesquisa, entre os cristãos, eles chegaram à conclusão que os cristãos, em geral, eles oram menos de 5 minutos por dia. Vou repetir. Os cristãos oram menos de 5 minutos por dia. Os irmãos acham que isso procede? Isso é verdade, será? Menos isso é muito pouco tempo, né, irmãos? Considerando que um dia tem 1440 minutos. 1440 minutos. E os cristãos, a maioria, eu disse a maioria, eu não estou dizendo isso para os irmãos que são presentes, porque eu creio que se eu for fazer uma pesquisa aqui, não vou fazer, pode ficar tranquilo. Uns vão estar orando tanto que a gente vai ficar envergonhado, porque eu vou ter que aceitar Jesus de novo. Outros vão estar orando tão pouco, vai ser tem café. Não é assim? Então, mas cada um examina a si mesmo e se localize nisso aí, né? Imagine, irmãos, o dia tem 1440 minutos. 8 horas a gente usa para dormir. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48. 480 é para dormir. O resto é para, ou seja, quase 1000 horas é para
trabalhar, para deslocar para o trabalho, para fazer outras atividades, e a gente tira menos de 5 minutos por dia para orar. Então a gente, olhando isso aí, sobre esse prisma e sobre esse ponto de vista, a gente vai observar que de fato estamos orando muito pouco, né? E essa nossa geração, irmãos, além de saber tudo sobre oração, é a geração que tem mais testemunhos a respeito da oração. Nunca se divulgou tantos testemunhos. Você vê pela televisão, você vê pessoalmente, você ouve pessoalmente, você liga nas redes sociais, você ouve testemunho de oração assim, ó, muitos. Então, é a geração que mais já ouviu e sabe que, de fato, nós temos um Deus que ouve a oração. Alguém tem dúvida que Deus ouve a oração? Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Nós sabemos que Deus, de fato, Ele ouve a oração. Porque a Bíblia diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu leio Jeremias 33:3, eu ouço o Senhor dizendo assim: clama a mim e ouvir-te, e te responderei. Clama a mim e ouvir-te-ei, e responder-te-ei, né? Com coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, o próprio Deus nos convidando a orar. O próprio Deus, Ele é o maior interessado na oração, né? E a Bíblia diz que o próprio Deus dizendo assim: eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus continua convidando-nos a orar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, a promessa continua de pé. Amém? O clamor de Deus continua nos convidando a orar. Amém, meus irmãos? Isso alegra o coração dos irmãos, amém? Deus continua querendo ouvir a nossa oração, querendo ouvir o nosso clamor. Deus está interessado nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Ele quer participar, porque Ele quer ser glorificado nisso. Amém? Louvado seja Deus. E quando nós lemos a Bíblia, irmão, nós vemos que as maiores vitórias, as grandes vitórias que foram conquistadas pelos grandes homens da Bíblia, homens e mulheres, pelos personagens bíblicos, foram todos, sem exceção, através da oração. Então, a oração é o caminho da vitória. O que precede a vitória é a oração, que vem antes da vitória de muitos grandes homens de Deus, de muitas nações, é a prática da oração. Quando eu leio 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, eu ouço Samuel, vejo Samuel, quando ele renuncia ao seu cargo, já quase no final do seu ministério, ele traz uma palavra para o povo de Israel, e quase no final, quando ele vai fechar o seu discurso, ele diz assim: e ai de mim de pecar, deixando de orar por vós. Então eu posso deduzir que deixar de orar é cometer pecado. Quando eu deixo de orar, eu estou pecando. E no texto lá ele diz assim: ai de mim de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então deixar de orar é cometimento de pecado. Então, se alguém está deixando de orar, você está orando muito pouco, está pecando. Nós temos que estar atentos a isso. Porque a gente precisa, irmãos, ter a prática da oração, porque nós não sabemos o dia de amanhã, e às vezes o vento sopra ao nosso encontro, o vento contrário, vem de uma maneira tão repentina, que nos pega tão de surpresa, que nós não temos força para orar. Se alguém, porque tem muita gente, irmãos, que quando a coisa aperta, ele vem buscar, ele ora, ele vem buscar, ele consagra, ele busca. Tem muita gente que é assim, que consegue, mas tem muitos que se desfalecem totalmente, fica sem força, né? Então é importante nós
temos depósito. É importante. Está tudo bem em casa, os filhos estão bem empregados, a esposa está bem empregada, o casamento é uma maravilha, está uma bênção, está tudo uma bênção. Mas nós temos que continuar orando para Deus guardar, temos que continuar intercedendo pelos nossos irmãos, temos que continuar intercedendo pela nossa nação, pela nossa cidade. Então, de maneira alguma, nós não podemos deixar de orar. E por que a oração é uma coisa tão difícil de ser praticada? Porque existe uma oposição. Existe alguém que não quer que você ore. Existe alguém que vai fazer de tudo para não deixar você orar. Ele vai colocar, eu tenho dito aqui que Satanás ele é o mestre das distrações. Ele vai colocar você, vai distrair com uma coisa e outra. E hoje, então, o que tem de distração é muita coisa. Vai te distraindo. Quando ele está te distraindo, ele está tirando você do foco da oração. É por isso que é importante, nos primeiros momentos do dia, ao raiar da manhã, ao amanhecer, você já ir tomar o seu copo com água, ou escovar o seu dente, já caçar um cantinho e vai buscar a presença de Deus. Porque você não sabe como vai ser o seu dia. Você não sabe o que virá naquele dia. E você já vai buscar livramento. Quantos livramentos o Senhor nos dá e a gente nem toma conhecimento? Não é verdade? Tem uns que a gente fica sabendo. Tem um que eu não me esqueço de jeito nenhum. Até vez quando eu passo lá com ela, eu falo, não, aquele dia que o motoqueiro passou aqui. Indo para o Cabral ali, você lembra? Você fala com você ali? Indo para o Cabral, tem um cruzamento ali, irmãos. Tem uma placa de palha. Uma placa de palha, tem um palha no chão assim. E eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro. Quando eu olhei, que eu avancei, que eu entrei, passou um motoqueiro assim, igual um foguete. Nossa, não acredito. Gelei todinhos. Se aquele acidente tivesse acontecido, no mínimo aquele rapaz teria se machucado muito. E eu estaria todo enrolado. Livramento de Deus. Então tem muitos livramentos que Deus permite que você veja, que você perceba. Mas tem muitos livramentos que Deus nos dá e nós nem percebemos. Nós nem sabemos. Só a eternidade vai revelar. Então, irmãos, orar é uma necessidade. Deixar de orar é pecado. É pecado. Pois não? Mateus 26 e 36 fala sobre quando Jesus falou descendo, ele fala Jesus, sendo filho de Deus, nos orou, ele orava. Jesus só venceu porque ele orou, né? Não jamais venceria sem oração, não é verdade? Foi um exemplo que deu para nós. Então, irmãos, a primeira muralha, irmãos, que precisa cair, eu disse que ia falar sobre a respeito de muralhas internas, é a muralha da comodidade, é a muralha da conformidade, é a muralha da frieza espiritual, é a muralha da indiferença espiritual. Tem que cair, precisa cair, para que nós possamos nos posicionar em oração diante de Deus. Essa primeira muralha precisa cair. Muralha da negligência, da indiferença, né? Imagine-nos, pelo fato de nós deixarmos de orar, quantas pessoas que a gente deixa de livrar de ir para o inferno. A gente já pensou nisso? Muitas vezes até parentes, né? A gente deixou, aquilo é assim mesmo, aquilo é só Deus. E Deus está olhando para aquilo e dizendo, é só eu mesmo, você precisa reclamar. Porque Deus ele não atende necessidade. Eu já falei isso aqui, essa frase não é minha não. Essa frase do pastor Luciano Subirá, eu gosto muito dela. Deus não atende necessidade, Deus atende clamores. Amém, meus irmãos? Deus não atende, porque nesse dia de necessidade o mundo está cheio.
que o mundo mais tem necessidade, mas Deus não atende necessidade, Deus atende quando busca. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo orienta. Ele diz assim: orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Porque alguém pode pensar assim, mas como pode ser orar em todo o tempo? É impossível. Irmãos, você ora de joelho, eu acho a melhor maneira. Eu acho. Quando eu posso, ultimamente eu estou podendo muito orar de joelho, não. Eu estou orando sentado, eu não gosto. Eu gosto de orar de joelho. Mas se você não pode orar de joelho, você ora sentado. Não estou podendo orar sentado, você ora caminhando. Você ora de pé. Eu conheço uma irmã, conheci, né? Ela é irmã Conceição. Ela foi mãe do nosso falecido vice-presidente, pastor Luiz Carlos, e também do pastor Emilson Vitória. Eu fui batizado pelo Espírito Santo na casa dela. Uma obsessão, eu ia para a casa dela, a gente ficava conversando e ela ficava contando: meu filho, você tem que orar, meu filho é assim, isso aqui. E ela dizia que ela orava lavando roupa, ia lavando roupa, Jesus, tem misericórdia do fulano, oh meu Deus, salva o ciclano, salva o libertano, fazendo comigo, Jesus, ajuda, visita o fulano, Senhor, tem misericórdia dele, ajuda ele. E assim. Mas o tempo dela, ela ocupava o seu tempo, o máximo que ela podia, ela estava intercedendo por alguém, clamando por alguém. Então, quando Paulo disse orando em todo o tempo, ele está dizendo que nós devemos manter um espírito de oração, onde nós estivermos, sempre que possível, nós devemos entrar no templo, entrar no lugar onde o véu do templo se rasgou, e nós podemos fazer isso em qualquer lugar dentro do ônibus, né? Aquele movimento, todo mundo, isso aqui é cruzeiro, cara, isso aqui. E você, no seu cantinho, Jesus. Entre você e ele, né? É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, orando em todo o tempo. Por quê, irmãos? Porque o nosso adversário não para. Se tem uma coisa que nós não podemos acusar o nosso adversário, se tem um defeito que ele não tem, é o defeito de ser preguiçoso. Ele não é preguiçoso, ele é extremamente diligente, ele trabalha sem cessar, não é? E nós também temos que fazer o mesmo, estar buscando, clamando, sempre que nós pudermos, vamos buscar a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Ou seja, então você pode orar, a posição que você está orando não importa, o importante é que você esteja orando. Amém, irmãos? Isso que é importante, que você esteja orando. Porque quando você está orando, você está ligado no trono. Quando você está orando, você está também em vigilância. Quando você está orando, você resiste muitas vezes a um tipo de provocação que vem e às vezes pega você em oração e aquilo não te atinge porque você está em espírito de oração. Não é assim? 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, olha o que fala lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, mas o que Deus faz? Ouvirei do céu e sararei a terra. Aleluia! Olha só, irmãos, ele está falando isso para quê? Para que povo é esse, irmãos? Quando ele disse meu povo, que povo é esse? É o povo cristão, é o povo lavado, é o povo remido, é o povo comprado pelo precioso sangue de Jesus. Esse povo tem poder, mas usa muito pouco o poder que tem. A igreja tem poder, o povo de Deus tem poder, irmãos, de mudar o destino de uma nação. Amém? E a história prova isso. Nos anos 60, irmãos, a Coreia do Sul, ela era, após a Segunda Guerra Mundial,
A Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. Era um país extremamente pobre. Nós poderíamos comparar a Coreia do Sul como uma imensa favela, de tão pobre que era. E diante daquela pobreza, diante daquela situação, a história registra, se você for procurar em livros aí, perigoso você procurar na internet, perigoso isso até excluído, né? Para você não ver, mas eu já li algo a respeito, que eles buscavam, eles decidiram, os cristãos, os pastores da época decidiram orar todos os dias, 5 horas da manhã. Os pastores abriam as igrejas 5 horas da manhã, o povo ia para o trabalho, passava nas igrejas, dobrava o joelho, levantava um clamor, orava a Deus durante o período que ele podia permanecer em oração, depois ia trabalhar. Isso foi. Durou muito, até hoje. Ainda há igrejas que têm essa prática lá na Coreia do Sul. Quem já ouviu falar do pastor Paul Yun-Shu? Um homem que foi pastor, não sei nem se está vivo ainda, não sei. E foi pastor da maior igreja do mundo, dentro da Coreia do Sul. A igreja que ele dirigia tinha lugar para 10 mil crentes assentados. Essa igreja, essa oração, esse clamor que a igreja da Coreia do Sul fazíamos, mudou a história da Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje, irmãos, ela é a 10ª economia do mundo. Imagina, para um país que era um país de praticamente favelados, que não tinha uma extrema pobreza. Segundo a história, eram 80% de favelados. Apenas 3% do povo da Coreia do Sul é que era cristão. Mas eles resolveram orar. Eles resolveram orar. E quando nós resolvemos orar, Deus decide responder. Amém, moço? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas situações foram mudadas porque alguém, de um momento para o outro, decidiu orar. Mas eu não me conformo com essa situação. Eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar a Deus. Aleluia. E parece que eu vejo Deus lá no céu dizer assim: fechado, pode buscar que eu respondo. Pode buscar que eu respondo. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em responder a oração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu leio lá em Gênesis capítulo 18, versículo 23, eu vejo, quando eu digo que Deus ele responde a oração por nações, eu vejo lá Moisés, o povo de Israel, irmã Maria, o povo de Israel estava reunido, aí de repente eles tinham uma batalha contra os amalequitas. Moisés então diz assim: olha, desce, fala para Josué, desce para o campo de batalha, vai comandar o exército, que eu subirei o monte. Quem conhece essa passagem, irmãos? Essa passagem é tremenda, ela é maravilhosa. E a Bíblia diz que Moisés sobe ao monte, Moisés começa a orar a Deus. E quando ele intercedia, está escrito dessa forma, que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia na peleja. Porém, os braços de Moisés eram pesados. E quando ele se cansava, os braços desciam, se cansavam. Aí ele percebeu, aí Arão e seus dois companheiros. Por isso que é importante você ter um companheiro, uma companheira de oração. Que quando um começa a desanimar, o outro, não, filho, vamos buscar. Deus vai dar vitória, Deus vai te fortalecer, Deus vai te animar, bora. Não é? A Bíblia diz que Arão e percebendo o
um movimento. Eles colocaram uma pedra para Moisés se assentar. E um se posicionou à esquerda e o outro se posicionou à direita. E manteve os braços de Moisés levantados. Aleluia! Enquanto os braços de Moisés estavam levantados, orando e buscando, a Bíblia diz que o exército de Israel passou a espada de todos os amalequitas. Há poder na oração. Há poder na oração. E nessa noite Deus está nos chamando, está nos convidando, está nos intimando a buscar mais a sua presença na oração. Aleluia. Vamos passar para o segundo muro que está no texto. Interessante também, pastor. Interessante também que quando orando junto, a oração é mais forte. A Bíblia diz que um espanta 1000, 2 espanta 10.000. A matemática de Deus é diferente da nossa. Igual o Mardoqueu quando ele pediu oração a todos os judeus, né? E o Salmo 133 também diz, que dali, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque dali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então, quando há união na igreja, a igreja começa a interceder em cima de um propósito, ninguém segura. Então, olha o texto que o texto diz: e tudo o que pedires na oração ou em oração, ou seja, Jesus então espera que nós oremos, amém, irmãos? Amém. Espera ou não espera? Jesus acredita que nós vamos orar. Quando ele escreve essa palavra, ele acreditava que nós iríamos orar. Ele espera isso. E continuando o versículo, diz assim: e tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Então, a segunda muralha que precisa cair. Não, vamos falar primeiro. A primeira muralha, qual a primeira muralha que precisa cair, irmãos? Muralha da comodidade. Vamos deixar as outras de frieza, diferença, tudo se ajunta nessa, né? É a muralha da comodidade. Essa precisa cair por terra, né? E a segunda muralha que precisa cair é a muralha da incredulidade. Essa precisa cair, mas cair por terra mesmo. Porque não basta apenas orar, tem que orar crendo. Amém, irmão João? Amém. Tem que orar acreditando, tem que orar esperando, tem que orar com convicção. Aleluia! Porque Deus, Ele se agrada. Tiago disse: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. O que pedir oração crendo, receberei. Isso. Então, primeiro, sair da comodidade e orar. Segundo, orar com fé. Então tem que lançar por terra toda incredulidade. Toda. Ele diz assim: então crendo e receberei. Então Jesus deixou de realizar muitos milagres, irmãos, porque quem estava ao redor não estava crendo. Então muitos milagres deixaram de ser realizados. Não porque Jesus não quis operar, mas por causa da incredulidade. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ouvir alguns textos que dizem assim, por causa da incredulidade deles. Amém? Quem já observou isso? Ele deixou de realizar. Então, uma coisa que atrapalha Deus operar é a incredulidade, porque Deus espera que nós tenhamos fé. Né? Quando eu li Romanos 10 a 17, aí quando eu falo sobre fé, nós temos que ver, mas como é que é esse negócio de fé? Como que acontece? Como que a nossa fé aumenta? A fé, eu posso pedir a Deus mais fé em oração? Você até pode, mas esse não é o caminho. Porque se você pedir a Deus mais fé em oração, Deus vai te responder assim: lê a minha palavra, meu filho. Senhor, me dá mais fé, me dá mais fé. Aí Deus fala assim: leia a minha palavra. Porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, mais fé você adquire. Então, se você está com pouca fé, é porque você está lendo pouco a palavra. E pedir para purificar a fé. Não, eu nunca ouvi, A fé é fé. É por isso que é uma sílaba só, é coisa muito simples, é crer. Crer sem. Eu já vi pregador falar, eu nunca vi. para purificar a fé dele. Eu nunca vi.
Purificar. A palavra que vai somando fé. Eu lembro o testemunho de um missionário. Um missionário me fugiu a memória aqui. Abraão. Esqueci o nome agora no momento. Ele era, na sua juventude, ele foi muito rebelde. Mas depois ele passou por uma conversão, e a conversão foi uma conversão sincera. E ele decidiu ir para o campo missionário. E ele foi para o campo missionário e começou a trabalhar na obra de Deus. E ali ele abriu orfanatos. E este homem, ele chegou ao ponto de abrir 3 orfanatos. E o testemunho deles está naquele livro Heróis da Fé. Quem não leu, leia. Aquele livro dá vontade. Você acaba de ler, dá vontade de você começar no início de novo. Quem já leu aquele livro aqui, irmãos? Ninguém nunca leu? Pode comprar e ler sem ler. Recomendo. Heróis da Fé. E outro livro que eu falei aqui um dia desse foi Este Mundo Tenebroso, para você entender o mundo espiritual. Mas ele leu, a biografia dele está lá no livro Heróis da Fé. Ele leu a Bíblia 200 vezes. Se um Deus tiver fé, quem vai ter? 200 vezes. E conta lá o testemunho dele que nessas 200 vezes, 100 vezes foi de joelho. Já pensou? O nível de fé desse homem, 200 vezes ele leu a Bíblia. A fé desse homem era tão extraordinária que no testemunho dele conta que certo dia, alguns funcionários do orfanato onde ele mantinha, chegaram perto dele e falaram: pastor, nós não temos nada para oferecer para as crianças amanhã. Não tem pão, não tem nada para oferecer para as crianças. Não tem bolo, não tem nada. Vamos, o senhor vai ligar para alguém, o senhor vai conversar com alguém? Ele falou assim: vou ligar, então, nós vamos. O senhor liga aí que amanhã não tem nada. Ele falou assim: vamos para o quarto. Aí chegou lá e chamou, eles estão lá. Dobrou o joelho: o senhor não vai ligar? Vamos ligar com Deus aqui, vamos conversar com Deus, que Deus vai mandar provisão. E disse que quase a noite inteira orando, e clamando, e buscando. Quando foi 5 horas da manhã, irmãos, 5 horas da manhã, encostou uma van na porta do orfanato. Encostou uma van na porta do orfanato, e o motorista disse assim: nós estamos com uma entrega de pães aqui, e nós fomos, só que durante o período lá que foi feito os pães passam um pouquinho do ponto, e essas pessoas aos quais estavam endereçados esses pães, eles são pessoas extremamente exigentes. Vocês querem esses pães para vocês? A resposta da oração. Deus poderia ter feito de várias maneiras, né? Mas no testemunho conta dessa maneira. Então, irmãos, a oração, a fé, ela é adquirida através de leitura da palavra, meditação da palavra, né? É por isso que nós temos que dedicar tempo na leitura da palavra de Deus. Quantos capítulos da Bíblia nós temos lido por dia? Vamos falar versículo pouco, né? Vou perguntar quantos capítulos. Durante aquele período que nós tivemos aqui no Nacional, foi agora, né? Temos 3 anos ou 2 anos, nós fizeram o propósito da leitura da Bíblia em 6 meses? Sim, eu acho que tem uns 3 anos. Tem uns 3 anos, né? Eu entrei naquele negócio, eu vou entrar firme nesse negócio aí. Eu não consegui cumprir o propósito, porque eu li 6 meses a 180 dias, né? Eu li em 186 dias, para a glória de Deus. Não é fácil, não, mas você tem que dedicar a média de 6, 7 capítulos por dia. Tem dia que você lê 6, tem dia que você lê 7, tem dia que você pega o Salmo 119, esse é São Jesus. Mas é questão de vontade, força de vontade. Então nós temos que ler a palavra com mais frequência, né? Tirar tempo para dedicar, porque a Bíblia diz assim: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, para que haja crescimento espiritual na vida do crente, primeiro tem que crescer na graça. Por quê? O que é crescer na graça? Crescer na graça é crescer na intimidade com Deus.
Você só cresce em intimidade com alguém quando você tem relacionamento com essa pessoa, conversa com essa pessoa. Você vai conhecer a vida dessa pessoa, ela vai conhecer a sua vida. Vocês vão compartilhar problemas, necessidades, vitórias, alegrias. Aí você vai conhecer, isso é crescer na graça. É você conversar com Deus, é na oração. E no conhecimento, como que é? Aqui. Aqui Deus se revela. Da melhor maneira, Deus está todinho aqui, irmãos, revelado. É por isso que eu fico preocupado com aqueles crentes que só gostam de culto que tem revelação explícita através do profeta. A palavra é uma revelação. A palavra é a maior revelação, não é uma, é a maior revelação. É a palavra de Deus. Tem gente que às vezes o culto é uma bênção. Tem palavra, tem pregação, uma mensagem profunda na pessoa. Aí chega de outro culto, chega aqui um profeta, é isso que eu te digo. Nossa, que culto? Jesus está com aqui. Cada um tem seu. Revela o Espírito Santo. Deus que revela, profundo e escondido. Está aqui, ó. Na palavra, né? Na palavra. Então, irmãos, é por isso que o crente precisa ser um bom aluno da escola dominical, um bom frequentador do culto de doutrina. E espero que os irmãos continuem e que nós continuemos falando para o que vocês diriam para as pessoas a respeito do culto de hoje. Será que vocês teriam uma boa referência? Gente, o culto foi bom, nós tivemos uma boa explicação, né? Mesmo que não foi tão bom assim, mas você tem a palavra, né, irmãos? Como é a palavra, você tem que levar, incentivar as pessoas. Tem um ditado no mundo que fala que a propaganda é a alma do negócio, né? Então vamos convidar mais pessoas, vamos aumentar o nosso nome. Nós temos hoje 50%, vamos chegar a uns 60%, 70%, 80%, quem sabe um dia 100%, né? Deus é tremendo, Ele pode fazer isso. Então, irmãos, hoje nós vemos que muitas igrejas, a Assembleia de Deus, eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus ainda, porque a Assembleia de Deus ainda tem palavra, ainda tem um tempo para a palavra. Nós temos aqui 2 horas de culto, nós temos aí 30 minutos para oração, 1 hora para testemunhos, louvores e tudo, mas no mínimo 30 minutos para a palavra. 30 ou 40 minutos para ministração da palavra. Eu já ouvi pregador dizer que foi convidado para pregar em determinado local e era uma grande festa, e houve tanto louvor, mas tanto louvor, e ele havia preparado, estudado, jejuado, consagrado, tinha estado no ponto. O homem estava suando azeite, né? Estava cheio na boca. Aí dá uma oportunidade para ele. Depois das 21 horas, eu passo a fazer 10 minutinhos. É só olhar assim, leu um texto, agradeceu, Deus abençoe os irmãos, né? A peça está muito bonita, não sei o que assim. Pegou. Pastor olhou para ele assim, olha, 10 minutos, né? Que não valorizou a palavra de Deus precisa ser valorizada, Deus. Porque a palavra, quando ela é colocada embaixo, ela é o alicerce. Quando ela é colocada no meio, ela é a coluna, ela é o esteio, ela começa a coluna que está aqui, ela segura tudo. E quando ela é colocada em cima, ela é a coroa. A palavra cabe em qualquer lugar. Você pode colocar a palavra. Aleluia. Então toda incredulidade precisa ser derrubada. Vou correr agora porque já está terminando, né? Mateus 4, versículo 4 fala que a palavra ela é alimento. Jesus dizendo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No Salmo 119, ela é lâmpada, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 107, versículo 20, ela é pura. Lá diz assim, porque ele enviou a sua palavra e os curou. Quantas pessoas chegam na igreja cabisbaixo, desanimado, revoltado, né? Chega, senta ali, doido para ir embora, aí começa a ouvir, começa o culto, aquela animação, um glorifica ali, outro canta, aí vem a palavra, a pessoa sai renovada, porque a palavra de Deus ela sara, ela cura. Louvado seja Deus. Então, quanto mais da palavra nós temos, irmãos, mais nós nos enchemos de Deus. Sabe por quê?
Porque a palavra, ela é o próprio Cristo. Nós vamos estudar como que veio na escola dominical. Eu estou estudando a lição lá do Amando. No princípio era o... Tem tradução que fala assim, no princípio era... E a palavra era... E a palavra estava com... Então a palavra de Deus é o próprio Cristo. Quanto mais a palavra você absorve, mais parecido com Cristo você fica. E o que é ser parecido com Cristo? É ser cristão. O que é ser cristão? Nós estudamos na escola dominical passada. É ser parecido com Cristo, é ser pequenos Cristo. Nós somos seguidores dele e nós precisamos parecer com ele. E nós só vamos conseguir parecer com ele através da palavra. Então, rejeitar a palavra é como se nós estivéssemos rejeitando o próprio Cristo. É como se nós não estivéssemos importando, nós somos tão interessantes parecer com o Senhor. Mas quando nós nos envolvemos com a palavra, nós estudamos a palavra, nós comemos a palavra, quanto mais parecido com Cristo nós ficamos. Quantos podem dizer amém, irmãos? Aleluia! Então, meus irmãos, para terminar, quando nós decidirmos, porque tudo depende de uma decisão. Os irmãos saíram daqui, decidir hoje, a partir de hoje, eu vou orar um pouco mais. Mas eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar. Eu acordo 10 para 5, acordo 15 para 5. Né, meu João? Eu acordo 4h30, eu acordo 4h15, 4h10. Você acorda, já lava o rosto para não cochilar dormindo, né? E já dobra o joelho para orar. Vai buscar Deus, irmãos. Você vai ver o ganho que você vai ter na sua vida. Aleluia. É decidir. E decidir também tomar tempo com a palavra. Tomar tempo. E ler a palavra é gostoso, irmão. Se você for analisar, ler a palavra não é difícil. Tudo isso que eu estou dizendo que parece difícil, sabe por quê, Valéria? Por causa da oposição que nós temos do adversário. Ele vai fazer de tudo para te distrair, para te envolver com outras coisas, para que você não ore, para que você não leia a palavra, para que você não se envolva. Porque se ele deixar você à vontade, você vai crescer na graça, você vai crescer no conhecimento, você vai virar uma bomba espiritual, você vai causar prejuízo no mundo espiritual. Então ele não quer, ele é como aquele zagueiro que vai te combater você na raiz. Né? Não, ele pegou a bola, já viu quando a pessoa é boa de bola? Quando é bom de bola, não pegou a bola, derruba o homem. Derruba. Ele vai te combater na raiz, não vai deixar você orar, não vai deixar você ler e nem meditar na palavra, senão você vai crescer demais e você vai dar prejuízo ao inferno. Amém, meus irmãos? Então que Deus possa nos abençoar. Lá em Mateus, em Lucas capítulo 11, versículo 1, nós encontramos os discípulos falando assim: Jesus, ensina-nos a orar. Nós não vamos encontrar os discípulos pedindo Jesus para poder: ensina-nos a louvar, Senhor. Senhor, ensina-nos a fazer teatro. Senhor, ensina-nos a dançar. Não. Mas você ouve e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Porque o orar faz a diferença. Quantos entenderam? Diz amém? Amém. Vou cantar o hino aqui um pedacinho. Olha, você está aí com bola em você? Não, né? Eu vou dar só um pedaço aqui, né? Enquanto o nosso irmão Alves tira a pedra. Tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo altar.
nós teremos aí no próximo domingo culto dentro do projeto ID, né? Culto do projeto ID, que é um culto evangelístico. Por enquanto, irmãos, nós não estamos tendo culto de senhoras, não estamos tendo culto de jovens, que nossos jovens estão muito pouquinho. Mas desde quando a nova direção chegar também, que aí nós vamos entrar no acordo e colocar um dia específico para ser o dia do culto das irmãs, viu? Para não quebrar a nossa tradição. Mas enquanto isso, nós vamos fazendo o culto evangelístico. Na realidade, todo culto tem essa finalidade, né? Na almas para Jesus. Quem vai estar conosco agora no próximo domingo vai ser o presbítero Isaac, lá da Subsede, a gente já conhece ele. E a filha dele, a Ellen, vai estar conosco, trazendo aí, fazendo a parte do louvor. Domingo pela manhã, irmãos, venham para a escola dominical. Viu? Venham para a escola dominical. E nossa irmã Bárbara pode vir. Na hora que você chegar, vai falar, Marilena, vai para lá que chegar. Porque às vezes vocês vêm e às vezes já começou e às vezes nós estamos envolvidos na lição e acaba que você fica aqui com a gente, mas talvez vocês não vejam o assunto específico de vocês lá, né? Então, domingo, escola dominical de manhã e à noite, culto de evangelismo dentro do projeto livre. Vamos ficar de pé? Pastor, a escala do café. Decidiu alguma coisa, Maria? Faz um café para nós agora, a escola dominical assume nesse domingo agora, tá? Mas o voluntário quiser trazer, você está pensando em trazer alguma coisa? Um bolinho para ajudar, né? Tá jóia. Vai para trás? Então, benção aí.